Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária da Giralbano. Hoje é dia 30 de agosto de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 27. Diz assim, Davi entre os filisteus. Amém? Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é essa santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, que Deus cresça, que Deus seja exaltado, que Jesus seja conhecido, Senhor. Deus, cada vez mais através da minha vida, que eu possa pregar o Teu Evangelho puro e genuíno, para que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Ah, Senhor, me ajuda, Senhor, a te louvar, me ajuda a te glorificar, me ajuda a diminuir. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus a expressão de Deus apareça e que a missionária da Dirobano desapareça sempre. Amém, Jesus, amém? Aí a palavra do Senhor vai dizer assim, aleluia, glória a Deus. Davi, contudo, contudo pensou, algum dia serei morto por Saul, é melhor eu fugir para a terra dos filisteus enquanto Saul desistirá de procurar-me. Vou botar mais para cá, né? De procurar-me, ai meu Deus, de procurar-me por todo Israel. Então, Davi ele tinha esse receio de Saul matá-lo, né? Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados estabeleceram em Gate, acolhidos por Aques, cada homem levou sua família, e Davi suas duas mulheres, Ainoá e Jerizeel e Abigail, que foram mulher de Nabal, né? Ainoá de Jerizel e Abigail, que foram mulher de Nabal, de Carmelo, né? Então a gente vê que Davi ele vai procurar abrigo, bem dizer assim, no acampamento inimigo, né, que é dos filisteus. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Axe: se eu conto com a tua simpatia, dai-me um lugar numa das cidades dessa terra onde eu posso viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Aí, né, Saul, quando ele soube, né, que Davi tinha fugido ali pro lado dos filisteus, ele parou, porque os filisteus eram um dos maiores inimigos de Saul, ok? Então, Saul, só assim para ele parar de perseguir Davi, ok? Aí a gente vai ver que então Davi disse a Aques, né? Se eu conto com a tua simpatia, dai-me um lugar numa cidade dessa terra onde eu possa viver, porque este teu servo viverá contigo na cidade real, né? E aí, naquele dia, Aques deu-lhe Ziclag, por isso Ziclag pertence aos seis de Judá, né? Deu a cidade de Ziclag para Davi, ok? Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, Aques achou simpatia em Davi, né? Então, e ele deu a cidade para ele, ok? E aí, diz assim, então, Davi, de um jeito ou de outro, aleluia, ele não tinha muita opção. Por quê? Porque a gente vê que Saul, ele vem numa cegueira assim, ferrenha contra Davi, ele quer destruir Davi a qualquer jeito, né? No capítulo anterior, né, se quem tiver comigo vendo os estudos, a gente vai ver que Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul, né? Ele pega a lança e a botija e mostra. E Saul fala, é você, Davi, meu filho, né? Davi, sim. E Davi não toca no ungido de Deus, tá? Por quê? Porque ele era rei, ele foi ungido, ok? De maneira diferente de Davi foi, porque a gente sabe que a unção de Saul foi com jarro e a unção de Davi foi com chifre, tá? O Samuel foi lá e ungiu os dois, mas cada um de maneira diferente, porque Deus tinha algo diferente com Davi. Então, igreja, eu acho muito interessante que Davi ele sempre vai deixar firme, né? Eu não posso tocar no ungido de rei, né? Quando Abissai fala assim, não, vamos matar Saul. Ele fala, não, a vingança pertence a Deus, né? Porque se eu fizer isso, como que Deus pode me julgar, né?
Então, igreja, ai, a chorebedecomanai, né? Porque ele diz, né, nos 26, 23, o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor, né? Então, assim, ele sabia da unção que havia de rei sobre Saul, mesmo o Espírito de Deus não estando mais sobre a vida de Saul. Então, ele respeitava essa unção, né? Igreja, hoje em dia, eu acho muito... O povo diz, ai, não toqueis no ungido de Deus. Para com isso, gente. Ninguém é rei, tá? E ninguém é ungido aqui, porque todos nós temos a unção dos santos. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus, ele diz assim, eu vou para o Pai, né? E vou pedir, vou deixar o Consolador para vocês, né? E ele vai para o Pai, e quando ele vai para o Pai, o Espírito Santo de Deus desce. E quando o Espírito Santo de Deus desce, todos aqueles que aceitam Jesus, que tem uma vida de cristão, que aceitam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, todos passam a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, neste momento, todos nós passamos a ter a unção dos santos, como está em 1 João, na carta de 1 João 2,20. Vós tendes a unção dos santos, né? Então, igreja, a unção de Deus, ela é sobre todos nós hoje no Novo Testamento. No Velho Testamento tinha ungido de Deus, mas no Novo não existe. Não tem como você falar, não toquei esse ungido de Deus. Quem é Saul aqui? Quem é Davi? Então não tem essa lógica mais, né? Quando você faz uma... Se você aprendeu assim, amém. Mas entenda que na palavra do Senhor não dá mais embasamento para ungido de Deus mais, porque Jesus ele veio, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai e nos deixou o Consolador. Então todos nós temos esse espírito que estava sobre Davi, né? E que esteve sobre Saul um dia, está dentro de mim, dentro de você. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus, amém? E isso é muito sério, igreja. Então, nós temos que honrar. Quem realmente é templo do Espírito Santo de Deus não vai perseguir, não vai caluniar, não vai defamar, não vai querer destruir o seu irmão, amém? Ramanaya Sodecai. E aí, a palavra diz no 6, 27, 6. Naquele dia, Ax deu-lhe Ziclag, por isso Ziclag pertencia aos reis de Israel. Abaixa o celular. Dos reis de Judá, né? Até hoje, Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Então, Davi ele teve que ficar refugiado, né? Durante 1 ano e 4 meses, Davi, né? Ficou ali com os filisteus, ok? Por quê? Porque Ramanaya Sodecai, Saul era inimigo dos filisteus, então de Aques, então ele não tinha como, né? Porque ele ia derrotar ele, porque Deus não era mais com ele. A gente vê também que isso é muito importante, igreja, né? A aliança, porque quando a gente vê que quando Davi, né, ele vai lá e ele faz a aliança com Gade, ele tá dizendo assim, ó, eu estou com você, né, que se você precisar, mas ele não ia lutar contra Saul, mas foi a maneira dele se proteger, ok? Porque a gente sabe que Davi tinha uma dignidade, tinha uma honra, né? E ele precisava cuidar da família dele, mas acima de tudo, ele sabia do Espírito do Senhor que estava sobre ele. Então, ele tinha um caráter, ele tinha um princípio. Alamanaia Sodecai, aleluia. Então, diz assim no 8, né? Ele e seus soldados atacaram os Jesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, povo que desde tempos antigos havia habitado a terra que estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homem, nem as mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumento, carmelo e roupas, e depois retornava a Axe. Então, Davi, ele era um guerreiro, assim, insaciável, né? Quando ele ia, ele matava tudo, igreja. Ele ia para destruir mesmo, né? No entanto, por isso que quando ele quis construir para Deus, né? Uma casa para Deus, Deus falou, não, você é homem, né? Homem sanguinário, né? Suas mãos têm muito sangue. Né? Então ele ia guerrear e ele devastava, Ramandachu de Comanar, né? Então, por quê? Porque naquela época, né, eles tinham que conquistar, né? Eles tinham que conquistar e eles tinham que matar. Por quê? Porque o povo escolhido de Deus era o povo de Israel, ok? Então, assim, Davi sendo ali, um israelita, então eles sabiam que eles tinham que matar para sobreviver, porque eles eram o povo escolhido, os demais não eram, ok? Então eles iam, invadiam, matavam e tinha que matar, porque Deus deu ordem, ok? A gente pode lembrar o quê? Dessa ordem que Deus deu para Saul, tá? Quando Saul perdeu a unção, Deus havia dado essa ordem para Saul, vá e mata todos, não deixe menino, não deixe nada, ok? E aí Saul simplesmente ele poupa, ok? Ali o que Deus havia falado para ele não fazer, ele poupa. Então aí é onde Saul ele perde o reinado, ok? Deus ele diz assim, eu vou ler para vocês aqui 1 Samuel 15, 3, agora vão
ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não pope, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas e camelos e jumentos. Então, Deus dá essa ordem, né? E assim, e é algo, né, que Deus deu ordem para Saul, e Saul não fez, ok? E Davi, né, ele faz aqui, porque é a ordem de Deus, ok? Deus ordena, enquanto Deus ordena, não tem muito o que fazer. Então, Davi, ele era assim, tipo, sanguinário mesmo, e ele tinha que destruir, aleluia, porque Deus mandava, então ele tinha que fazer, ok? E aí a gente vai para o 10, ok? Diz assim, quando Aques perguntou, quem você atacou hoje? Davi respondeu, o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jeremiel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava todos os homens e mulheres que não fossem levados a Gate, pois pensava, eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Então, ele tinha que matar, era uma maneira dele sobreviver, e também por serem povos inimigos do povo de Deus, ok? Os filisteus era, mas nesse momento ele estava se refugiando, aleluia, né? Então, foi uma maneira dele sobreviver, tá bom? Então ele tinha que atuar, ele tinha que fazer, ele tinha que ir, ele tinha que guerrear, ok? Aleluia. Por quê? Porque Aques, né, o rei confiava nele. Né? Então ele tinha uma confiança, no entanto que ele deu terras para Davi morar, né, com a sua família, ok? Por quê? Porque ele fugia de Saul, então era a maneira dele se refugiar. Aí no 12 vai dizer assim, Aques confiava em Davi e dizia, ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Então ele achava, né, que Davi ia ser servo dele para sempre, né? Ele contava ali com a aliança eterna, mas Davi tinha uma aliança eterna com Deus, né? E quem tem aliança eterna com Deus, Nayasou de Comanai, não pode voltar atrás. Porque quando você está alistado no exército de Deus, você tem que marchar para frente. É guerra, é vencer e vencer com Cristo, amém? Então é essa aqui, hoje foi essa história aqui que nós lemos, né? É muito maravilhoso. Amanhã a gente vai estar, né, na história da Médio. Essa história ela é muito contada e eu acho muito terrível essa história de Saul, mostrando a degradação moral de Saul amanhã, tá? Saul e a Médio em Edor. Deus abençoe vocês. Tenha uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.